Olá, tudo bem? Que alegria rever vocês. Hoje nós vamos ter no quadro Momento do Bebê uma conversa muito especial, uma conversa muito esperada com a professora Mirtes Melo. A professora Mirtes Melo, ela é professora da creche João Eugênio. Ela é uma referência na primeiríssima infância e por isso, no nosso quadro, nós vamos conversar com ela. A professora Mirtes Melo já participou de diversos concursos, dentre eles, Qualidade na Educação Infantil, referente a 2002, o Prêmio Professor do Brasil 2015, em Pernambuco, e 2017, o do Nordeste. Também participou do Educador Nota 10, que ela está ainda participando, que é nesse ano de 2020. Então, nós estamos assim muito felizes em tê-la conosco. É uma honra receber essa professora tão querida nessa conversa sobre prática pedagógica da professora Mirtes Melo, apoiada nos princípios da arte na primeiríssima infância. Bem-vinda, Mirtes. Que alegria tê-la conosco. Olha, a alegria e a honra é minha. Quero dizer que agradeço o convite e é sempre bom estar compartilhando com vocês. Muito bom. Que bom. Dessas experiências. Ótimo. Nós, nesse momento dessa conversa, nós falamos às nossas colegas professoras, também falamos às famílias. E é por isso que nós vamos começar a partir de uma pergunta que nós vamos situar esse assunto tão gostoso, que são os assuntos sobre as creches, sobre a creche, sobre os bebês, né? Mas antes eu gostaria de dizer para todos que nós estamos aqui sem máscara, porque nós estamos mantendo o distanciamento social que é orientado, né, pela comunidade médica. Então, Mirtes, vamos conversando aqui, Mirtes. Nesse primeiro momento, a gente vai ter o seu olhar sobre infâncias e sobre criança. Na sua concepção, Mirtes, a prática pedagógica da educadora revela suas concepções de criança e infância? Sim. Mesmo se a educadora ou o educador ainda não tiver consciência disso. As nossas práticas, elas revelam, denunciam as nossas concepções. Às vezes, a gente tem assim um discurso, a gente tem a teoria, mas a gente ainda não conseguiu fazer essa transposição teoria e prática. Por isso a importância daquilo que Paulo Freire diz, que a gente deve sempre estar revisitando a nossa prática e refletindo sobre ela. Porque será que aquilo que eu digo, eu estou fazendo? Então, a teoria e prática aí tem que estar muito junto. Então, sim, com certeza, as nossas práticas, elas revelam, sim, as nossas concepções de infância, a nossa concepção de criança, mesmo se a gente ainda não percebeu isso. Muito importante. E nessa relação entre teoria e prática, a gente vê que você, no seu trabalho, né, na creche João Eugênio, naquele jambeiro lindo, maravilhoso que a gente viu, que nos tocou profundamente, tão poético, tão lindo, a gente sente que tem uma expressão de uma pesquisa, de uma pesquisadora, de uma professora que vai em busca e transforma a prática. E percebe que não há um só tipo de infância, que as infâncias são várias. Você poderia falar um pouquinho dessas infâncias, Mirtes? Sim, porque as infâncias vai muito pelo contexto social. Aí cada um tem sua bagagem. Então, eu vou ter uma infância, eu tive uma infância, você tem outra. Porque a minha vivência foi diferente da sua. Como é que eu posso dizer? Quase como as experiências. A gente fala muito dos campos de experiências, já que você falou do jambeiro, né? Que foi uma das experiências. Embora eu tenha propiciado as crianças estarem no mesmo espaço, todas estavam ali com flores, com panelas, elas tinham a opção de escolher, mas cada uma, aquela experiência para cada uma foi diferente.
É uma coisa muito íntima. A experiência, La Rosa, ele diz muito, né, que experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que nos acontece. Então é muito pessoal. A minha experiência, ela é única. A sua experiência, ela é única. E as nossas experiências, elas se completam. A gente pode trocar. E é isso que as crianças fazem quando nós permitimos a elas que elas trabalhem nos campos de experiência. Ai, que lindo. E isso se torna significativo para a criança, essa relação com a sua individualidade, com sua sensibilidade, com o que ela é, com o que ela tem, das relações, das suas concepções, da interação que ela faz na sua família, na creche. Então, dessas relações, das interações e brincadeiras que essa criança traz, então tudo isso se torna significativo para ela. Que bonito, Mirtes. Mirtes, vivências significativas possibilitam a garantia dos direitos dos bebês na creche? Se as vivências realmente for significativa para essas crianças, com certeza. Né? Porque aí quando vem o meu planejamento, que aí eu tenho que pensar, né? Quais são os direitos dessas crianças. Eles estão brincando, eles estão convivendo, eles estão compartilhando, eles estão se expressando. Se eu garanto isso nessas experiências, então sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Muito interessante, porque nesse planejar, a professora acolhe a criança em sua fala, que às vezes é sem palavra. Sim. Sim. É uma comunicação que a criança se comunica com o corpo todo, Isso. né? E aí a gente precisa estar atento. O professor precisa estar observando. Não é colocar a experiência e sair, não. Sim. Ele vai organizar o espaço e ele vai ficar atento a todas as interações que estão acontecendo. Sim. Porque ali... E registrar, não é? Registrar para depois retomar aquilo e a partir dali elaborar a próxima. Sim. Pensar, agora sempre pensando naquelas crianças. Vendo o coletivo, Sim. mas dentro daquele coletivo também a individualidade de cada um. E respeitando as preferências. Isso. Que ali, e cada um, de repente eu quero fazer uma coisa, mas você quer fazer outra. Exato. E também dá liberdade. Eu acho que o interessante é o professor também conseguir nessas práticas saber que com ele ou sem ele, as crianças estão sim realizando experiências, porque elas são pesquisadoras. Sim. E agora eu preciso, enquanto profissional, estar atento. Enquanto eu estou atento àquele grupo aqui, ao lado estará acontecendo outras experiências, Sim. mesmo que eu não esteja vendo. Exato. E aí é importante que o meu grupo de ADIs, de estagiários, também participe dessa formação para que eles também consigam ver. Porque são muitas pessoas, muitos profissionais no mesmo espaço que podem depois juntar-se e cada um dizer o que observou. Muito interessante, porque dessa maneira você acolhe a participação da criança no planejamento. Sim, então tem esse que ser. planejamento ele não é só da professora. Não. Ele parte dessa Da criança. Sim, senão não há autonomia. Para poder ter essa autonomia, a gente precisa... Malaguzzi, inclusive, diz assim, que a gente deve seguir as crianças e não os planos. Ai, a gente não deve ir atrás dos conteúdos. Isso. Né? Na primeira infância, a gente não deve estar presa a conteúdo. Isso. A gente deve estar presa a essas experiências, porque ali vão sair coisas afetivas, cognitivas. E eu preciso estar atento. Nas experiências mesmo que fizemos com caixas, olha, jogo simbólico, a gente teve ali, porque a mesma caixa, ela foi carro, ela foi castelo, ela foi casa. O corpo usado como unidade de medida, será que eu vou caber ali? Será que vai caber mais um? E quando eu não queria que coubesse, eu tinha um espaço, eu me espalhava para tomar conta de todo o espaço. A parceria, porque para brincar de carrinho eu precisava que alguém puxasse ou que empurrasse. Sim. E aí vinham os testes, onde é que eu puxo, onde é que eu empurro. Veja quantas aprendizagens com um elemento. E o importante, esse elemento não estruturado, que é a caixa, porque cada um vai olhar e ver nesse elemento o que ele quiser.
Então, eu posso ver um carro, você pode ver um castelo, o outro pode ver uma casa, e o professor, estando atento a todas essas aprendizagens, vai dar também as suas intervenções quando necessário. Exato. E eles resolvem os conflitos quando acontecem. E quando eles estão com um conflito muito sério que não estão conseguindo resolver, a gente chega direitinho, chega lá, conversa e eles vão se resolvendo. Ótimo, porque assim está acontecendo uma mediação efetiva, tranquila. Por quê? Porque tem esse olhar atento que é necessário ter com os bebês, com as crianças bem pequenas. Então, essa etapa tão linda da primeiríssima infância, ela é riquíssima e propicia esse momento, Sim. ou esses momentos de observação atenta que fazem a diferença, não é, Mirtes? Com certeza. E o interessante é o professor também se jogar para que ele viva essa experiência. Porque uma vez que o professor ele consiga viver isso junto com suas crianças, a gente não consegue retroceder. É impossível. Tem um teórico, que eu não lembro o nome dele, mas ele tem uma frase perfeita, que ele faz: a criatividade da criança não cabe numa folha A4. E realmente não cabe. É muito maior. É muito maior do que isso. São experiências com o corpo inteiro. O corpo inteiro, e eles estão o tempo todo curiosos. É o tempo do sensível, é o tempo do encantamento, de se encantar com o pingo de chuva, com a formiguinha, qual é o percurso daquela formiga, com a textura da areia. Isso são aprendizagens. E ali eles vão, pensando nas suas teorias, eles vão discutindo, eles vão vendo que desenhar não é só a marca gráfica que eu deixo no papel. Eles vão descobrindo outras formas de desenho. Agora, eu, enquanto profissional, eu preciso estar atento a isso. Exato. Para poder pensar naquele momento, se precisar de uma intervenção, o que fazer. O que eu vou fazer a partir dali, com isso que eu sei, para o próximo. E colocar as famílias nesse processo. Muito eu importante. Penso, muito importantíssimo. Esse trazer a família para junto é essencial Muito. nessas construções de aprendizagem e desenvolvimento. Sim, a família, ela deve, e não, eu tenho assim comigo, sabe, que as famílias, pelo menos as que passam por minha turma, a grande maioria, eu levo para a minha vida. A gente vive aquela experiência naquele ano letivo e depois que termina o ano, nós continuamos, porque eles continuam com o meu WhatsApp, eles mandam perguntas, eu mando textos, a gente conversa. Sim. E essa parceria, ela é para a vida. Porque essas crianças que brincaram com caixas, elas tiveram permissão das famílias para também fazer isso em casa, porque são objetos do cotidiano. Todo mundo tem, e as crianças mostram o tempo todo o interesse, mas muitas vezes a gente não deixa. Ao contrário, a gente faz assim: menino, deixa de inventar, menino, para de criar. E ela quer investigar. Exatamente. Aí veja como é sério, como é que a gente diz isso para uma criança que está ali, pronta para investigar. Então a gente deve se jogar e investigar junto com elas. Ser parceira, tá ali, lado a lado. Esse tripé, escola, família, a criança, se a gente consegue juntar isso, ninguém segura e fica para a vida. Um ano letivo é pouco, eu vou lhe dizer. Gosto nem de falar. São emoções presentes, Muito. não é? Saudades, não é? De vivenciar tudo isso com eles, não é, Mirtes? Uma tela não... Desculpa. Não dá pra... Não dá conta. Não dá. Falta essa interação mais próxima. Sim. Falta o contato. Falta... E assim... Mesmo, eu costumo dizer, digamos que o ano que vem, porque o ano que vem eu fico com essa turma, por exemplo, que estava comigo, né? Que eu não gosto de seguir a turma, porque ninguém é completo. Aquilo que eu não consegui esse ano, meu colega vai lá e dá conta. Muito importante isso. A isso. gente se completa. Isso, verdade. Mas essas crianças que estão comigo, a gente só ficou até 18 de março, né? Estamos fazendo essa interação pela tela. Não é e nunca vai ser a mesma coisa. Mesmo que eu fique com elas no próximo ano, é outra coisa, são outras vivências. Outros porque elas só afetos. tiveram 2 anos, esse período que nós não estamos juntos. É verdade. Então, é difícil. É difícil, é um momento a ser... um momento que traz aprendizagens, não é? E vai trazer marcas tanto para as crianças quanto para a nossa vida.
Sim. Não é? Momentos muito especiais e diferentes. Diferentes. São outras aprendizagens. Outras. Não é? Outras construções. É. Mirtes, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente vai entrar ainda mais nos detalhes, tá certo? Porque é sobre essa escuta que a gente já falou, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho. De que maneira um olhar observador, e aí a gente vai para os campos dessa arte que caminha junto, um olhar observador e uma escuta atenta podem gerar experiências de aprendizagem e desenvolvimento de bebês e crianças bem pequenas? Veja só, de que maneira eu acho que é muito... Eu não tenho como responder de que maneira, mas o que é que eu posso dizer? Que o professor, ele primeiro tem que se... Eu sou um profissional, então eu preciso estudar, eu preciso entender... É aquilo que a gente falou no começo, né? A minha teoria e a prática e teoria tem que andar bem juntinho e eu tenho que estar revisitando a minha prática, estar com o olhar bem atento, a escuta bem atenta para essas crianças, porque elas vão nos dar o caminho. Não existe mais aquela história de eu estar preparando aula, eu dar aula. Não, eu não dou aula. A vivência... Eu vou preparar o espaço, organizar o espaço, pensar nessa experiência, nessa proposta de experiência, de acordo com as vivências que minhas crianças estão me mostrando, de acordo com a curiosidade delas. Excelente. Eu penso que é por aí. Mirtes, em nome da Divisão de Educação Infantil, da Secretaria de Educação de Recife, nós queremos te agradecer por você se disponibilizar a vir conversar conosco, a compartilhar seus saberes, sua vida, momentos tão importantes, especiais, formativos para toda a nossa rede. Muito obrigada, Mirtes. Você é uma professora encantada que encanta a todos. Obrigada, Obrigada. Jaqueline. Eu quero agradecer o convite da divisão, o convite de vocês e dizer que é sempre uma honra falar para os meus pares. Estar com eles é sempre bom. Obrigada. Que bom. Então, nós agradecemos sua participação. Foi um momento muito especial, um momento histórico e nós agradecemos. Até a próxima. E aí, crianças, se divertiram? E você, Chico, gostou do programa de hoje? Nossa, foi muito legal! Mas na próxima semana tem mais, não é, Vivi? Isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!